Nós vamos ter agora o nosso quarto painel. Nele, nós vamos abordar o tema Espectro, como democratizar o acesso e ampliar a competição. Já vou chamar aqui ao palco para debater o tema. Vem para cá, senhor Vinícius Caran, superintendente de outorga da Anatel. Senhor Esteban Lescano, diretor da Comissão Jurídica e de Políticas Públicas da Cabase. Senhora Marta Soares, presidente da Dynamic Spectrum Alliance. Senhora Cristiane Sanches, líder do Conselho de Administração da Abrint. Senhor Giuseppe Mahara, head de Relações Públicas América Latina da Cisco. E para moderar, convidamos o senhor Samuel Possebon, diretor-geral da Teletime. Doutor Raul já estava aqui conosco. Então, pessoal, bom painel. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado Abrint mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo essa mediação, Cris especialmente, Mauricélio, obrigado pela deferência, pela lembrança da Teletime. A gente sempre com os temas mais complexos aqui para abordar com vocês. Basicamente nós vamos falar de uma coisa super simples, espectro. A gente ainda vai falar em espanhol e inglês aqui, mas piadas à parte, a gente tem os mecanismos de tradução simultânea, então quem não se sentir confortável com alguma intervenção em outra língua, tem a tradução como opção para vocês. Claro que eu vou conduzir o painel em português, a Marta, o Esteban e o Raul vão compreender, porque eu vou tentar falar devagar, mas acho que vocês têm também o equipamento de tradução simultânea se precisarem, então fiquem à vontade. Bom, temos aqui um painel que basicamente a gente vai discutir o assunto 6 GHz, mas a gente talvez avance um pouco para outras questões de espectro que eu acho que são relevantes para a gente abordar aqui. A gente sabe que esse é um tema importantíssimo para a indústria de telecomunicações como um todo. O debate sobre o futuro dessa faixa de espectro é o debate sobre o futuro do Wi-Fi, e basta andar aqui pelos corredores do evento que vocês vão ver a enormidade de equipamentos e de tecnologias que estão sendo colocadas em cima das redes Wi-Fi. A gente sabe como isso é fundamental para os provedores de internet hoje no Brasil, e faz parte da nossa vida conectada, né? A quantidade de dispositivos que cada um de nós tem em casa, que se conecta à rede de internet através do Wi-Fi, é cada vez maior. Mas a gente vai falar também sobre o futuro competitivo do mercado de telecomunicações, considerando a possibilidade de que os pequenos provedores também adentrem ao maravilhoso mundo da banda larga móvel, do mundo wireless, eventualmente como prestadores de serviços 5G, eventualmente como MVNOs e eventualmente com alternativas baseadas também em redes Wi-Fi. Então existe aí uma enormidade, né, de possibilidades e modelos de negócio que podem ser seguidos. Então, para a gente começar nosso primeiro tema aqui, em que a gente vai se centrar na questão do Wi-Fi 6 e da faixa de 6 GHz, eu acho que a gente poderia aproveitar a oportunidade, já que a gente tem o Caran, que é o superintendente da Anatel, responsável pela área de espectro aqui conosco, pedir para que ele falasse um pouco sobre o que é que está acontecendo nessa faixa, porque a gente sabe que a Anatel tomou uma decisão há 1 ano e meio atrás com relação à alocação dessa faixa de 6 GHz para o uso não licenciado, para o Wi-Fi, mas no final do ano passado, em função das discussões que aconteceram na WRC, que é a Conferência Mundial da UIT sobre a alocação de espectro, algumas outras possibilidades se abriram e existe aí a chance real de que a Anatel reveja a sua decisão. Então, Caran, eu pediria para que você explicasse o que está em debate hoje na Anatel, qual é a expectativa da Anatel nos próximos passos em relação a essa faixa. Bom, primeiramente, agradecer a Abrint, parabenizar pelos 15 anos, pelo 14º encontro,
grande satisfação que a Anatel participa e muito honrado dessa mesa aqui nobre, né? Amigo Giuseppe, Cris, Marta, professor Cates, Estevão e o nosso moderador âncora aí de sempre. Antes de ir para o tema propriamente dito, não posso aqui deixar de falar de que como os provedores, aqui a Brint com mais de 2.000 associados, 13 milhões de clientes, e se a gente puxar o número aqui de crescimento de rede dos provedores que atuam em prol da conectividade do país, fazendo essa expansão, é importante, né? Não é à toa que a gente já tem a maior parte dos clientes, pelo menos fixo, pelos provedores, seja PPP, ou regionais, ou tanto outros, mas são o que eu chamo de parceiros das telecomunicações do país. Falando um pouco de espectro licenciado, não licenciado, a gente subiu, estava pegando o gráfico atualizado aqui, para passar alguns números, nós tivemos uma exponencial de crescimento de empresas que começaram a usar espectro, né, para otorgar e ter estações licenciadas. Então nós pulamos de 40 empresas em 2016 e já estamos com mais de 200 empresas com espectro licenciado, seja em caráter secundário, até mesmo primário em leilões que tivemos como o 2,5, por exemplo, né? Quantas empresas, cara? Repete o número. São aproximadamente 200 empresas fazendo uso de RF distintas, em 700 MHz, em 2,5, em 3,7 GHz, 450 e várias outras faixas. Mas isso não envolve radiodifusão, só telecomunicações? Não, telecom. Com telecom só. Soluções aí. E temos um avanço muito grande em modelos de negócio que vocês estão começando a explorar, de redes privativas, né? Então, estamos debatendo a neoindustrialização do país, e a gente sabe que um país forte precisa de conectividade, precisa de soluções digitais, e o empresário, o investidor, na pesquisa da CNI, tem uma insegurança de por que investir, como investir e como fazer uma integração de rede, seja na área de indústria, portos, aeroportos, transporte, educação. E a meta do governo é sair de digitalização, da meta de estar com a indústria com 18%, 20% de digitalização, a gente quer subir para 70%. Como é que a gente sobe sem telecomunicações, sem os parceiros? Então, eu acho que a Brint e seus 2.000 associados têm nichos aí belíssimos de negócio. Bom, indo para a faixa do 6 GHz, propriamente dito, né, um belo debate, muitas vezes a gente recebe algumas críticas pesadas sobre o tema, até brinquei com a Cris, falei, Cris, eu estou achando que é dia 12, dia dos namorados, vai ter João Bosco e Vinícius, imagina só no evento ter só o João Bosco e não ter o Vinícius, eu falei assim, cara, vou nem no evento para não ter problema, mas é um tema importante, muito sério. Aqui o professor apresentou números de leilões, arrecadação e potenciais econômicos de ambos os lados, tendo a faixa, quando a gente fala 1.2 GHz, que é o full, que é de 5.9 a 7.1 para aplicações Wi-Fi, e a discussão de se ter também parte desse espectro para MT. Bom, nós tínhamos há 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos atrás, colocado essa faixa full, todo esse 5.9 para 7.1 para radiação restrita, para que viessem as aplicações, modelos de negócio para beneficiar o consumidor, uma vez que telecomunicações, dependente do modelo, se é móvel, se é Wi-Fi, se é satélite, se é radiodifusão, a engenharia é espectro, ser igual, né? Você tem a capacidade que é ser, necessita da banda e capacidade de bits por segundo. Então, toda tecnologia é físico, é da engenharia, eu preciso ter mais espectro, canais maiores para conseguir throughput, bits por segundo, com maior capacidade. Então, nós vimos a evolução do Wi-Fi, foi usando 2.4, usando 5.8 GHz, canais de 80, e para ter um Wi-Fi maior, com throughput maior, na sua casa com mais de, talvez chegar a 10 gigabits por segundo, está falando em velocidade de gigabits, talvez 10 gigabits por segundo no futuro, eu preciso de um canal maior. E a gente viu que, de fato, se tinha a discussão
há 3, 4 anos atrás, já no modelo do Wi-Fi 6E, né, com canais de 160 MHz, conseguindo nos seus 7 canais taxas aí que chegariam nos 10 gigabits por segundo. Estuda-se o Wi-Fi 7, nós já temos o padrão comercial do Wi-Fi 7 com canais de 320. Então, assim, quanto maior o canal, mais bit por segundo, você multiplica por 20, aí mais ou menos uma conta simples. Hoje a eficiência espectral em qualquer tecnologia está mais ou menos multiplicando o tamanho do canal por 20, você tem megabits por segundo. Então, durante muito tempo, tinha sim uma expectativa do mercado entrar com equipamentos Wi-Fi 6E para a população brasileira, nesses últimos 3 anos, e isso não ocorreu. A gente sabe que demora, uma vez aprovadas as condições de uso, aprovado o normativo, a gente passa pela questão de convivência espectral, análise de requisitos técnicos, de potência de equipamentos, preparar os laboratórios para certificar. A gente conseguiu aí as certificações de aparelhos Wi-Fi 6E, que também pode até avançar em modelos baseados em firmware para Wi-Fi 7. Nesse meio tempo, apesar da expectativa de uso, surgiu uma discussão global, né? A gente tem que pensar em economia de escala. Não adianta o país buscar um caminho, vamos dizer assim, que não pega a maior parte da economia global, ainda que o país participe da região 2, Américas. A gente tem um alinhamento muito grande com os países da América, né? Uma vez dos acordos comerciais, produção e tantas outras facilidades. A gente viu que as outras regiões, região 1, que pega a Europa, a África, região 3, que pega a Oceania, países asiáticos, China e outros países, viram que para evoluir as redes móveis para o 6G, não estou falando de 6 GB, para o 6G, eu preciso ter canais maiores. Assim como eu estou vendo o Wi-Fi precisa de canais de 320 MHz, para eu evoluir para o 6G, eu tenho que ter canais de 200 MHz ou mais. Se fala de, hoje, 400 MHz, já se testa hoje 400 MHz, muito em ondas milimétricas e 26 GB. Faço o carrier aggregation de canais para chegar a 800 MHz, aí você multiplica aí por 20, você tem aí mais de 20 gigabits por segundo no único canal. Mas a rede móvel precisa de ter um compromisso de estação rádio base, espalhada pelas cidades, nas rodovias, e mobilidade. E para permitir isso, eu preciso de faixas. Aí, tecnicamente, quanto menor a faixa, você permite aí um custo-benefício factível de implementação de redes móveis, redes 5G ou 6G, que se pague, né? Que se pague no modelo custo-benefício, investimento e infraestrutura. O país tem uma infraestrutura ainda a ser melhorada. A gente tem 90 mil estações rádio base, quase 35 mil 5G, e alguns países já têm 2 milhões de estações 5G. E fazendo uma relação estação rádio base por habitante, o Brasil tem uma estação rádio base para quase 3 mil habitantes, e esses outros países mais desenvolvidos que investem em infraestrutura têm uma estação rádio base para cada 600 habitantes. Então, a gente tem que também enfatizar que é necessário investimento em infraestrutura. E quando eu falo em 6G e eu preciso achar algo no espectro que me dê canais de 400 MHz contínuo ou 200 MHz, ou pensar em competição, ter 2, 3, 4 players que vão brigar pelo 6G, a gente viu que, e o mundo também viu isso, a faixa de 6 GHz seria uma faixa que teria maior quantidade de adesões de países, maior escala global, para ter harmonização, ter a linha Fabril, assim como nós temos os nossos aparelhos aqui que funcionam, fabricados lá fora, funcionam aqui, você pode comprar, funciona aqui. Já tivemos esse problema no passado de aparelhos fabricados lá não funcionarem aqui por causa de não ter faixa padronizada. A faixa de 6 GB é a que a maior quantidade de países está enxergando para ter mobilidade e ter esses 400 MHz contínuo ou 600 MHz contínuo para ter 2, 3 players para o 6G. Então, diante disso, o Brasil fez uma nota de rodapé na última reunião da WRC, na Conferência Mundial de Dubai ano passado, e viu que, não, se o 6G for necessário canais de 200, 300, 400 MHz, uma faixa que permite aí a mobilidade, né, que um terminal móvel tem que se deslocar,
é a única faixa hoje disponível para isso. Então, a gente colocou essa revisão, consulta pública de tomada de subsídio, e agora a nova consulta pública para avaliarmos possível convivência, se o Conselho Diretor assim decidir que a faixa tem que ser usada para as duas tecnologias, para radiação restrita Wi-Fi 7 e MT 5G ou 6G, a gente está a partir do princípio de que é necessário fazer teste de convivência. A gente sabe que o Brasil tem uso full do espectro em apenas 500 cidades brasileiras, 500 maiores, onde tem a maior parte da população, maior concentração de renda, e eu tenho uso do espectro como um todo. As outras 5.000 cidades, eu não preciso usar todo o espectro, eu não vou fazer um adensamento em faixas maiores como os 6 GHz, ou mesmo área geográfica ou polígonos. Então, a gente acredita que é possível uma convivência entre o 6G, usando 6 GHz, e o Wi-Fi 7. E para isso a gente abriu essa CP, para que a gente possa avaliar os testes de convivência, e nesse momento na CP, colocando que os equipamentos a serem certificados Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 têm um firmware para adaptar e colocar, no momento aí, enquanto não se decide, não se tem a decisão do conselho ou leilão, deixar o equipamento com o software, para não prejudicarmos nem a indústria, que está com linhas fabris do equipamento, que ainda vão para o varejo, bem como não prejudicar o consumidor que comprou um equipamento com expectativa. Então, existe a possibilidade concreta de vocês fazerem essa divisão da faixa só em áreas de maior concentração, onde não existe a necessidade de uso de espectro, eventualmente essa faixa pode ficar integralmente para o uso não licenciado. Essa é a minha expectativa, não só como superintendente, mas como engenheiro e tentar usar algo eficiente. Eu acredito muito em modelos de que é possível usar o espectro de forma dinâmica. Porque a gente sabe que não há necessidade de usar todo o espectro em todas as cidades, que seja o polígono urbano ou polígonos industriais, é possível compartilhar. Então, eu acredito, e para compartilhar eu preciso ter regras de convivência. E é isso que eu acredito fazendo os testes. Marta, já que o Vinícius Caram falou em uso de espectro dinâmico, e esse é justamente o nome da sua associação, Aliança de Espectro Dinâmico, Dynamic Spectrum Alliance, como que você vê essa possibilidade de, eventualmente, você ter um modelo mais flexível em que, em algumas ocasiões, esse espectro vai ser compartilhado, em outras ocasiões ele fica integralmente reservado para o uso de Wi-Fi? E aí peço também para você comentar a sua visão na América Latina do que está acontecendo com relação à faixa de 6 GHz. Bueno, voy a hablar en español. Muito obrigada, Samuel. Mas vou falar en español. Efectivamente, la banda de 6 GHz permite un contexto ideal para compartición de espectro. Lo primero es que esta banda ya está siendo utilizada para enlaces microondas, para usos satelitales y para algunas aplicaciones móviles, incluso en Brasil. Según las cifras que habíamos escuchado hace unos años de Anatel, pero creo que debe haber crecido, hay más de 20.000 enlaces fijos en esta banda, y esto pues no hay que olvidarlo. En este momento Anatel permite el uso indoor de la banda para Wi-Fi y para muy baja potencia. Nosotros vemos una gran oportunidad de compartición de espectro y creemos que va a beneficiar a todo el gremio de los ISPs al permitir el uso outdoor. Ese uso outdoor requiere un sistema que se llama AFC, que es un sistema que gestiona el acceso de tal manera que se protege a los enlaces microondas. Es decir, no hay que limpiar la banda. Todos los enlaces fijos que ya están y que son importantes para el país continúan y pueden crecer. Y al mismo tiempo, los operadores pueden llevar en una banda nueva, en un campo abierto, con canales de ancho de banda grande, una excelente capacidad a los usuarios. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro de compartición de espectro. Yo quisiera hacer también algunas consideraciones con respecto a lo que acabamos de escuchar de parte de Vinícius Caram. En primer lugar, es importante comparar tecnologías porque hablamos de 5G o de 6G, dejando un poco de lado los que ya están en la banda. Cualquier uso, y yo lo estoy viendo ya en otros países, cuando se habla, países que dicen, bueno, podemos considerar la banda para 6G,
no es posible coexistir con enlaces fijos. Es decir, hay que pensar en limpiar la banda. Entonces eso va a tener unas implicaciones económicas y de tiempo bastante complicadas. En el caso de comparar tiempos, a mí me parece un poco, ¿cómo decirlo?, complejo comparar Wi-Fi hoy, Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 hoy, y el uso hoy, con 6G en 2030. Tenemos que estar en la misma escala de tiempo. Es decir, hoy en día Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 pueden entregar velocidades, latencia muy baja y un desempeño que es el que nos promete 6G en muchos años, o el que apenas estamos empezando a ver con 5G, pero de manera incipiente. Entonces no es posible comparar y decir, no, pero es que la banda no se ha usado para Wi-Fi, porque estamos haciendo proyecciones de que 6G se va a usar en unos años. Pues en unos años, en 2030, las dos tecnologías claramente van a necesitar toda la banda. Y hablar de 6G apenas se está definiendo qué va a ser. Lo único que ha hecho la UIT es una recomendación, la 2160, donde se dan los casos de uso de 6G. Déjenme dar algunos ejemplos. Experiencias hápticas, inmersión completa, sistemas integrados. La mayoría de esos casos de uso no son exclusivos en movimiento. Muchos van a ser en ambientes fijos. Entonces, no podemos sacrificar un caso de uso de una tecnología como Wi-Fi que va a requerir esa capacidad y pensar que todos esos casos de uso se van a hacer solamente con tecnología móvil. Porque al final lo que hacemos es limitar al usuario. Entonces, si el objetivo es no perjudicar al usuario, la motivación debe ser buscar que en ese momento, cuando esos casos de uso se materialicen, los pueda tener el usuario y sobre todo a un precio y con un mercado competitivo. Es decir, no poner todos los huevos en la bandeja de que entonces los operadores que van a desplegar 6G van a ser los únicos entregando esos casos de uso. Porque hay muchos de esos casos que se van a lograr al combinar fibra con un Wi-Fi de calidad, como Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, que no va a ser suficiente con solo 500 megas de espectro. Otra cosa que también he escuchado, y no solamente aquí en Brasil, sino en otros países de América Latina, es que la banda de 6 GHz es la única banda disponible para 6G. No sé si recuerden los que son antiguos en esta industria, cuando nos decían que las bandas milimétricas eran las únicas bandas para 5G. Y pasamos la Conferencia Mundial de Radio 2019 identificando bandas, y al final hoy vamos a ver, y pues realmente el despliegue es muy poco. ¿Por qué? Porque es más costoso, porque se requiere un músculo de inversión, porque hay situaciones que dificultan esa inversión. En este momento, incluso cuando uno escucha fabricantes de redes móviles y uno les pregunta cuáles van a ser las frecuencias de 6G, son las que están bajo estudio para la CMR 27 y ven a la banda de 6 GHz como una banda intermedia para 5.5, porque no hay que olvidar que para la próxima conferencia de radio se van a estudiar múltiples bandas de frecuencia para 6G. Entonces creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, porque no es que no tenemos más opciones para 6G, y lo que han demostrado todas las conferencias es que al final nunca decepcionan con la identificación para IMT. Paro por ahora, pero... Perfeito. Giuseppe, dos pontos que, de alguma maneira, a gente lê nas entrelinhas da fala do Karan, mas que a gente lê nas linhas, nas matérias que a Teletime já publicou e outras publicações especializadas também, é que o ciclo do Wi-Fi acabou sendo lento na ocupação da faixa de 6 GHz, que já está, como o Karan colocou, alocado no Brasil há 3 anos. Né? Vocês já poderiam ter ocupado essa faixa. O que aconteceu? Olha, primeiro, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, a Brint, prazer dividir o painel com vocês. Já começando, não diria que foi lento, tá? Lento comparado com o quê? Com 5G? Se a gente comparar com 5G, o número de dispositivos certificados e o número de dispositivos que entraram no mercado foi muito mais rápido do que o ciclo quando aconteceu no 5G. Entre a alocação do espectro, então entre o final do leilão do 5G e você ter a quantidade de dispositivos. Escolha a quantidade que você quiser, o primeiro 100 mil. O Wi-Fi foi muito mais rápido do que o 5G. Então, se a régua de medida é o IMT, o Wi-Fi foi muito mais rápido.
Eu posso falar sobre nossos números, inclusive confiando, acreditando, né, e vendo que a Anatel tinha tomado a decisão correta. A Cisco construiu uma fábrica no Brasil, de onde já saiu mais de 70 mil access points para clientes de todos os portes, muitos até que estão aqui, dos fabricados aqui, mais algumas outras dezenas de milhares que foram importadas, né, no modelo Merak. Access Points 6E, Wi-Fi 6E. 6E, usando 6 GHz, exclusivamente usando 6 GHz. De um ponto que hoje, praticamente nossos clientes não compram mais dual band. A grande maioria dos clientes não compram só 2.4 e 5. Eles já estão todos comprando tri-band. O fato é que realmente foi uma surpresa constrangedora essa rediscussão, porque os clientes que já estavam comprando, a coisa estava acelerando de uma maneira, já não existia mais discussão sobre dual band. Todos os clientes já investindo em tri-band. E aí, quando começou a discussão, eles começam a ter o medo, a incerteza de aí, o que vai acontecer? Até porque essa discussão sobre trocar ou não, me lembro que a Anatel falou com todas as letras no final do Mobile World Congress do ano passado, 1.200, está 100% alocado e acabou, não tem mais discussão. Isso foi dito pelo presidente da agência no final do Mobile World Congress de 2023. Mas aí teve. Então teve, aí não teve, aí teve, desteve. Isso cria uma certa insegurança. O fato é que a Cisco trabalha nas duas tecnologias, a gente tem 5G, a infraestrutura do 5G, o core de rede, a gente faz tudo isso, a gente quer ver o 5G, o IMT crescendo. A gente tem o Wi-Fi, para a gente não é um ou outro, é um e outro, e existe o espaço para todos os dois. O que a gente pontua, a necessidade desses 1.200 para o Wi-Fi, é uma questão física, como o Karam bem disse, a eficiência espectral é mais ou menos igual ali para as tecnologias. O MT já tinha 3.6 GHz de espectro. Depois do leilão, já tinha 1 GB, depois do leilão, que foi o maior da história, ficaram com 4.6 GHz de espectro. 4.6. O Wi-Fi tinha 0,6. Com os 1.200 vai subir para 1.8. Ainda assim, 1/3 do espectro do IMT. Sendo que o Wi-Fi hoje transporta 60% do tráfego wireless. E, por definição, o 5G tem um threshold de offload de 70%. Então, a gente está dizendo de dar uma pista larga, né, dar muita banda para o IMT, nesse momento, que transporta, 30%, e uma pista estreita para quem está transportando 70%. Por isso que a gente se posiciona, acha que no melhor interesse seria que todas as tecnologias tenham a pista larga, inclusive mais espectro sim para o 5G, no 10 GB, no milimétrico, a ocupação do 450, do 700, do 3,5 que estão ociosos, tem muito espectro ocioso que tem que ser ocupado mesmo, e no futuro a gente vai estar discutindo sobre mais espectro para o Wi-Fi, que é extremamente necessário. Mas o último ponto que eu quero colocar, inclusive de velocidade, diz respeito a todos aqui, que é a questão da competição. O IMT, que é uma tecnologia fantástica, fantástica mesmo, a questão da mobilidade é muito importante, mas a gente está falando de 3 fabricantes globais, basicamente, e que aqui no país, né, nós estamos falando de 4 grandes operadoras. Enquanto o Wi-Fi, a gente está falando de 800 fabricantes, e aqui quantas mil operadoras? Mais de 10 mil, 17 mil, 20 mil. Então, quando a gente fala de competição e democratização no acesso e ferramentas para competir e para levar a última milha sem fio, não tem discussão, precisa de mais espectro. Me risco a dizer, só para encerrar, os 1.200 foram importantíssimos, mas já não são suficientes, a gente tem que estar conversando além disso. O Karam pegou o microfone aqui já para o direito de resposta. Seja breve para a gente concluir a nossa rodada aqui, tá, Karam? Direito à réplica. Não, Giuseppe, o debate é enriquecedor, né? Mas é só tem que deixar claro, porque às vezes a gente fala, algumas matérias já viu, o Brasil acabou com o Wi-Fi, a Anatel acabou com o Wi-Fi no país, está restringindo a evolução. Não, o Wi-Fi 6E, 7 está garantido. Eu acho que isso, temos o consenso aqui para está garantido, isso não tenha dúvida, né? Então a gente não está trazendo prejuízo para ninguém. De praxe, tá? Aí vocês vão poder falar melhor. De praxe,
você ativa uma única portadora, né? Você não tem carrier aggregation lá de 2 canais de 320 para fazer 640 para o meu doméstico, né? Eu acho que não tem aplicação nem modelos para isso. Então, quem comprar o seu equipamento Wi-Fi 6 é Wi-Fi 7, usando um canal vai precisar da única portadora 320, está mais que garantido. Isso aí acho que não tem problema nenhum. A gente está discutindo poder usar 2 canais, usar 640 ou 980, né? Quem sabe futuramente se tem um único canal, né? Como está se evoluindo as tecnologias, tem um único canal quase de 800 MHz ou quase 1 GHz, um canal que vai permitir aí o holograma, né? Que se diz até a parte de holografia, com tanta transmissão de dados. Então, a gente está permitindo o avanço para o Wi-Fi no Brasil, sim, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, que hoje com 320, hoje permite full, a gente está discutindo em relação de convivência, para ter o 1.2, ou canais 320 com MT. Por quê? Porque eu preciso, no futuro, o país não pode ficar de fora, temos que pensar como cidadãos brasileiros, o Brasil não pode ficar fora da corrida do 6G. E canais para 6G com mobilidade, outdoor, essa faixa que a gente até o momento conseguiu identificar. Obviamente tem outras, né, ondas milimétricas, faixas mais altas, que vão funcionar quase que o access point do Wi-Fi vai ter quase que access point de móvel, né, que a cobertura vai ser de 10, 15 metros, né, quando a gente fala acima de 20 GHz. Então é importante a gente estar nesse conceito, que a gente preza, acredito que esses testes vão mostrar essas relações possíveis de convivência e ter, quem sabe, aí, o Full 1.2, em determinadas condições, com IMT. E o outdoor, a gente está aguardando aí alguns resultados de teste, né, para ter aí o tão esperado o AFC e permitir que a gente coloque as condições de uso para o outdoor, o Wi-Fi outdoor. Na próxima rodada a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão dos testes. Mas eu queria trazer o Esteban aqui para a discussão. O Esteban é diretor jurídico e de políticas públicas da Cabase. Para quem não sabe, a Cabase, eu não sabia também, me informei antes de vir aqui para o painel, a Cabase é uma espécie de uma Abrint, uma associação de ISPs na Argentina, que tem uma característica um pouco diferente, porque surgiu como uma associação para formar PPTs, né, pontos de troca de tráfego pelo país, mas hoje representa não só a ISPs, mas também algumas empresas de internet, algumas empresas de conteúdo de internet que participam do ecossistema também. Então, Esteban, pediria para que você contasse um pouco como que está essa situação da definição do espectro de 6 GHz na Argentina, como está o mercado de internet na Argentina hoje, para as pessoas entenderem o que é similar e o que é diferente entre Brasil e Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre es un placer estar aquí en este evento anual de Abrint. Agradezco la invitación a Cristiane y a Basilio especialmente y a todo el Consejo Directivo de Abrint. La verdad que efectivamente Cabase es la Cámara Argentina de Internet. Tenemos más de 600 socios directos y algo de 2.000 de manera indirecta. Tratamos de ser el paraguas de Internet en la Argentina, es decir, es una cámara que nació siendo una cámara de ISPs y a medida que, digamos, los usos y aplicaciones de Internet se fueron incrementando, fuimos incorporando otros actores, como bien vos decías, tenemos proveedores de contenido, tenemos operadores de comercio electrónico, tenemos desarrolladores de aplicaciones en Internet y tenemos los puntos de intercambio de tráfico que distribuidos a lo largo y ancho del país. Son aproximadamente 22 puntos en funcionamiento, más un ruteo central en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado, cuando también tuve el honor de estar aquí en este evento, anunciamos que el regulador argentino, el ENACOM, que sería como Anatel, había atribuido la banda de 6 GB para uso no licenciado, indoor de baja potencia en Argentina. Y la buena noticia
era que había atribuido la banda completa, o sea, los 1200 MHz. Bueno, esa es la situación, digo, al día de hoy, esa situación se mantiene. Desde Cavase celebramos esta medida porque vemos que hacen falta bandas de espectro que estén disponibles para que los ISPs puedan dar servicios. En concreto, la Argentina tiene una situación en la cual a lo largo del tiempo los ISPs, es decir, los operadores regionales, han quedado excluidos tanto del concurso inicial, digamos, o de las licencias iniciales de 2G, luego de los concursos de 3G, de los concursos de 4G y de los concursos de 5G. Es decir, no hay frecuencias de asignación, digamos, exclusiva que permitan brindar servicios de conectividad a los usuarios. Y esto, digo, tanto para servicios móviles como para servicios fijos. En materia de servicios fijos existieron algunas iniciativas en la banda de 450 y en la banda de 3,5, pero fueron iniciativas muy, digamos, limitadas y sin un alcance, digamos, nacional, ¿no? Entonces, celebramos, digo, esta medida de ENACOM, si bien son frecuencias de uso compartido, vemos que es un muy buen primer paso para poder, digamos, distribuir mayor calidad de Wi-Fi a nuestros clientes. Un tema particular de Argentina es que por no sé, los problemas que tenemos a nivel de tipo de cambio y de comercio internacional, digo, no hay gran disponibilidad de equipos en este momento, por lo cual, digamos, si bien está la banda atribuida, digo, el uso efectivo de esa banda, digamos, es limitado. Digo, podría ser mayor con medidas que favorezcan y simplifiquen la importación de los equipos necesarios para poder proveer o poder utilizar la banda de 6 gigas. Y en cuanto a nivel general, yo diría que es parecido a lo que ocurre en Brasil, donde los operadores regionales, o sea, los pequeños y medianos operadores, hoy, digamos, son casi tan importantes, ¿no?, como los grandes operadores. O sea, diríamos que gran parte del tráfico, o sea, de los usuarios atendidos en las diferentes vamos a decir, geografías del país, son servidos por pequeños operadores, por operadores medianos, por cooperativas y, digamos, todo ese tráfico agregado, podríamos decir que es mayor que el tráfico que mueven vamos a decir, los jugadores incumbentes, que son los únicos, además, tenemos que señalarlo, que tienen la posibilidad de dar servicios móviles en la actualidad. Muito bem. Professor Raul, o seu estudo é muito interessante porque ele faz uma análise dos benefícios que a alocação de espectro, a depender da decisão regulatória, traz para a sociedade do ponto de vista econômico, né? Qual seria o maior valor para a sociedade a depender de qual decisão tomada. Mas eu pergunto para o senhor se existe uma relação direta entre um benefício econômico e um benefício social, entre um ganho social. O que inclui mais as pessoas? O que faz com que o gap digital diminua de maneira mais eficiente? No seu estudo, faz esse tipo de comparação também? Voy a contestar en español ahora. Sí, hay claramente una relación entre el beneficio económico y el beneficio social. De hecho, en algunos casos la relación es mucho más clara. Por ejemplo, en el caso de los wireless ISPs, simplemente porque el precio de la banda ancha de los wireless ISPs es inferior al que está hoy siendo ofrecido por los grandes operadores de banda ancha. Y en las áreas de cobertura, en general, tienden a ser diferentes. En Argentina hay muchos casos de la favela argentina, que son las villas miserias, están siendo servidas hoy por operadores wireless ISPs. Simplemente, le digo para decirlo honestamente, porque el operador de banda ancha fija no quiere entrar por un tema de vandalismo, de criminalidad, lo que sea. O sea que ahí tenemos un efecto social claro.
me parece a mí. El otro que es también importante es todo ese efecto de lo que yo denominaba la banda ancha gratis o el Wi-Fi gratis. Que recordemos que hace 2 años nosotros estábamos confinados en la mitad del COVID y quien no tenía banda ancha quedaba fuera del sistema. Y en ese momento la Unión Internacional de Telecomunicaciones dijo que mirando hacia adelante no podemos concebir un ecosistema donde todos no estén servidos de alguna manera por tecnología. Porque no podemos afrontar la situación donde tengamos gente en la mitad de una pandemia que no pueda... Entonces, hay un tema social acá importante. Y yo reconozco los puntos de vista de Anatel. Es decir, no es una decisión fácil. No es una decisión fácil, porque en política económica, todo es cuestión de trade-offs. No hay una decisión determinística que sí, es obvio que tenemos que irnos. Y eso es un poco lo que estamos dialogando. No es totalmente claro. Pero por ello es que tenemos que ver todas estas dimensiones, inclusive la social, que a mí me parece que es muy importante, mirando hacia adelante. Una que no hemos mencionado, que me parece que es importante, yo he empezado a hacer estudios sobre el valor económico de Wi-Fi en el 2014, en muchos países a nivel mundial. Y cada vez que hago un estudio, el valor económico es más grande. Como acá, en el caso de Brasil, lo hicimos en el 2020. Y el valor económico subió. ¿Por qué? Por los efectos que yo estaba mencionando, el caso de la banda ancha. Pero también porque cuando uno tiene un espectro no licenciado, es como tener un sandbox de innovación donde todo el mundo puede entrar e innovar. No hay derechos de propiedad. Y ese es un concepto que es importante porque se ha estudiado mucho en economía. Hasta hay un premio Nobel que habló sobre el tema de que hay ciertas áreas comunes donde se definen las reglas, y en este caso sería la interferencia como regla, donde usted puede jugar, si usted respeta las reglas de interferencia. Y eso da un entorno de innovación donde cada vez hay más productos, más aplicaciones, y este es un punto que tenemos que considerar también. Y para terminar, yo quisiera mencionar, alguien mencionó el tema de Wi-Fi, cuán importante es Wi-Fi en la provisión de servicios. Hoy, el enrutamiento de nuestras llamadas, el 80% del tráfico va por Wi-Fi. El 80%. Y está creciendo. En Estados Unidos ya está al 90%. Claro, ¿por qué? Porque cuando estamos en casa, no vamos a estar pagando a un plan celular. Lo vamos a enrutar por el Wi-Fi y nos ahorramos dinero en el plan, en el crédito. O sea que hay que reconocer acá que hay una cantidad de efectos que son importantes y hay que integrar la perspectiva, digamos, técnica, ingenieril que usted estaba planteando en el contexto económico y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a afrontar? Y tener una visión un poco más, ¿cómo diría yo?, global del problema. A veces, desafortunadamente, y lo vi en el caso chileno, donde Chile también cambió así, y desde el punto de vista de las discusiones que estamos teniendo acá, y en eso celebro a Anatel, que está realmente estudiando el problema, casi no existió en el caso de la Subtol. Se tomó una decisión y por eso es que es importante tener este tipo de debates y este tipo de discusión. Tudo bem, Cris, eu deixei você para o fim dessa nossa primeira rodada, propositalmente, né? Obviamente, a Brint, como anfitriã aqui, vai, de alguma maneira, trazer a mensagem central desse debate, mas a pergunta que eu te faço para provocar a tua intervenção é: para que tanto espectro? Qual é, no ponto de vista do pequeno operador, a importância desse espectro? É para possibilitar para ele novos serviços? É porque o tráfego de dados vai explodir, ele vai precisar ter capacidade para segurar essa capacidade? Ou é para poder ter capacidade competitiva em relação ao 5G, uma vez que ele não tem necessariamente alternativa móvel para poder atuar? Obrigada pela pergunta, Samuel. É um prazer estar com todos vocês. Professor Cátias, é um privilégio
escutar a sua palestra e entender a razão ali de todo o estudo econômico que foi feito. Você sabe que eu vou começar a resposta por um outro pedaço. Lá atrás, quando a gente discutiu a Resolução 726, o objetivo principal da conversa a respeito do uso do Wi-Fi e o uso da faixa de 6 GHz era falar de democratização de acesso ao espectro e era falar também sobre as possibilidades de novos modelos de negócios e de novas oportunidades para os provedores de acesso. E isso é uma coisa real, continua até agora. Só que com a evolução, com o passar do tempo, e inclusive essa insegurança que acabou sendo gerada, né, em função desses posicionamentos internacionais, a gente verificou um aspecto interessante, importante, tão importante quanto, que são os aspectos técnicos. Por que a gente precisa de 1.200? E daí foi o que Giuseppe falou, que a gente precisa de 1.200 para já. As faixas de 2.4 e 5.8, elas já não dão conta do recado. A gente atende os nossos clientes e eles já têm uma entrega de velocidade, de taxa de transmissão muito maior na fibra do que a capacidade atual do uso da rede Wi-Fi baseada em 2.4 e 5.8. Então esse é um limitador atual na qualidade da oferta do serviço que nós damos para o cliente. O Wi-Fi é um gargalo. É um gargalo, só que ele é um gargalo essencial. E por que ele é essencial? Porque ele faz o offload das redes móveis também. Então o Wi-Fi não é só do ponto de vista da expectativa do cliente em sua residência. Também é um aspecto relevante do ponto de vista de qualidade de gestão dessas redes móveis. Hoje nós estamos falando de praticamente 83% dos brasileiros preferem o uso do Wi-Fi a qualquer outra tecnologia. Esse é um dado que veio da última pesquisa feita pela Anatel no sentido de satisfação dos usuários. E além desses 83% de preferência de uso, a gente também tem o aspecto do offload das redes. A Ofcom fez um estudo utilizando várias das principais empresas de tecnologia móvel e boa parte delas apresentavam um índice de 70% a 80% de tráfego indoor, ou seja, de offload das redes móveis em tráfego indoor. Esse é um número bastante significativo. Então, a gente não está falando apenas de democratização de acesso, a gente não está falando só de qualidade, de preferência do serviço pelo usuário. A gente também está falando da qualidade como a infraestrutura de acesso à internet em sua ampla, digamos, visão. E, além disso, a gente também tem um aspecto adicional que é essas redes hoje, elas têm uma adequação do ponto de vista espectral. Então, as redes móveis hoje, elas estão muito bem supridas do ponto de vista de espectro. E, além disso, a gente tem uma listagem futura para uso do IMT bastante significativa. A gente está falando aí, por exemplo, da faixa de 4 GHz, a gente está falando da faixa de 7, da faixa de 14, da faixa de 10, da faixa de 37, da 43, da 66, a lista é interminável com relação às possibilidades de espectro para o IMT. E boa parte dessa capacidade de espectro foi, digamos, proporcionada pelos trabalhos feitos pela Anatel. Um exemplo disso é a faixa de 10 GHz. Outro exemplo é a faixa de 4. Ou seja, a Anatel fez um trabalho muito bom, excepcional, para mostrar a importância dessas faixas para o IMT. Então, a Anatel e o Brasil têm um papel nesse tema que é absolutamente relevante para o mundo. E não é só para a nossa entrega aos nossos clientes brasileiros. Então, a gente precisa pensar do ponto de vista responsável, porque a Anatel tem um histórico, né, de atribuição, estudos e análises de uso do espectro para o IMT, que é muito respeitada em todo o mundo. E, além disso, a gente também tem alguns aspectos bastante particulares da faixa de 6 GHz.
Quando a gente pensa, a gente está falando de uma canalização de 320, mas o que é a canalização de 320? Né? A gente pode fazer uma continha boba. 4 vezes mais 80, ou 2 vezes mais 160, ou seja, 4 vezes mais taxa de transmissão de dados. 2 vezes mais, o dobro de taxa de transmissão de dados. Então, quando a gente pensa assim em serviços futuros, a integralidade da faixa de 6 GHz é crucial. E também temos o aspecto da propagação dessa faixa. Hoje a gente tem, em grandes centros, em lugares adensados, uma perfeita simbiose com a faixa de 3,5. Isso não acontece com a faixa de 6 GHz na sua totalidade. Então, as características próprias de canalização e de propagação da faixa de 6 GHz são 2 elementos essenciais que mostram por que essa faixa é tão importante para o Wi-Fi. E além de ser tão importante, ela é praticamente única. Então, embora a Anatel realmente, a partir da 726, não esteja, entre aspas, acabando com o Wi-Fi ou acabando com o Wi-Fi 7, longe disso, esse painel, né, chegar nesse ponto, e eu entendo perfeitamente a preocupação do Karan aqui, nós temos aspectos do uso outdoor que interfere no uso indoor. Então, quando a gente pensa numa possibilidade, numa transição para um uso híbrido, esse uso híbrido passa por a gente pensar em como vai ser a adequação desse uso híbrido com a potência que são usados pelos equipamentos no âmbito indoor. Ou seja, é uma decisão no âmbito outdoor que pode potencialmente prejudicar o uso indoor. Então, o uso híbrido, da mesma forma como já foi apresentado, e essa discussão foi bastante ampla no âmbito da Ofcom, né? Ele é um uso absolutamente difícil. O professor Katz colocou como um Frankenstein. Ele é um Frankenstein mesmo, por quê? Porque é muito difícil essa convivência. E daí a gente volta lá atrás, na premissa básica do uso democrático do espectro, né? Quando a gente falava de uso democrático, a gente também pensava que a faixa de 6 GHz é uma discussão que não envolve só IMT, redes móveis e Wi-Fi. Ela é uma discussão sobre serviços fixos. Então, quando a gente pensa em serviços fixos, a gente vai no sentido de não interferência do espectro, não interferência das redes, uso, digamos, não prejudicial daquela faixa para todos os serviços fixos, não é só para o Wi-Fi. Então, uma questão que a gente coloca, e daí talvez seja aquela história apertar um pouquinho, né, do ponto de vista gramatical aqui, é que existe sim uma tendência de reserva de uso desse espectro. Né? O Giuseppe trouxe para a gente estava em 1 ponto alguma coisa de uso de espectro lá atrás, com o leilão de 2021, isso subiu para quase 4,5, foram agregados alguns outros pedacinhos ali, né? E fazia sentido fazer essa agregação, mas agora é o que nós temos, e é o que nós temos para hoje. Então, é muito relevante, sim, é absolutamente crucial o debate sobre o uso integral da faixa para a radiação restrita. Inclusive, nós temos aí assinado o acordo com a TIP, com relação ao uso do sistema AFC, né, para que a gente possa colocar em operação já esse uso outdoor também. Perfeito. Karan, agora a gente vai para a segunda rodada. Eu vou pedir para vocês serem um pouco mais breves, porque a gente só tem 13 minutinhos aqui para a gente conseguir completar essa rodada. Queria que você falasse um pouco o que a gente pode esperar do ponto de vista desses testes práticos que a Anatel vai fazer e também para você dar uma pincelada no que a gente pode esperar em termos de licitação de espectro em breve. Bom, só queria falar sobre democratização do espectro, tá? Não falando dos 6 GHz. Eu acho que... Os meus 13 minutos aqui indo para o espaço. Vamos lá. Democratização do espectro, não estou falando de 6 GB, do espectro, foi feita ao longo da agência
E aqui reitero, né, que N faixas, N blocos, desde de 200 MHz a faixa até de 26 GHz foram permitidas para redes privativas por preço bem baixos. Querer apostar em modelos de negócios. Aqui, como tem quase pouco mais de 200 empresas, 100 redes aí, privativas, mas N modelo já nesse modelo de democratização, acesso ao espectro como um todo. Então, isso tem sido feito. Sobre mais 10 segundos para falar da portadora de 160 ou 320, quando eu coloco uma estação rádio base do SMP e vou colocar uma portadora de 200 MHz para 6G ou de 100 MHz para 5G, é uma portadora de 100 MHz compartilhando o que comentei para 3 mil pessoas. Quando eu coloco o Access Point Wi-Fi indoor, você está falando de 160 MHz ou até 320 para uma pessoa. Então, tem lá no prédio vários? Tem, mas você tem modelos aí adaptativos para usar. Aqui reitero, poder está livre hoje para você usar seu canal de 160 até 320 sem problema nenhum, hoje até maior, e a gente está estudando possíveis convivências, mas de forma alguma que garanto que vai ter seu canal até de 320 ou até mais na indoor, né? Então cabe o operador apostar, porque não tem nenhum cliente, pessoa física, usando o Access Point Wi-Fi 6 no Brasil. Nenhum operador trocou o Access Point. Então, é um motivo também de repensar e que vocês façam um teste usando o outdoor, né? Aqui já conversei com associações, para fazer um teste para o Wi-Fi outdoor, que eu acredito que é um modelo de negócio. Você ter o Wi-Fi 7 outdoor, né? Você não precisar do SIM card, ter um equipamento padrão e conseguir, numa cidade, se deslocar conectado. Estamos partindo para os testes, conversamos com a indústria, estamos conversando com a BINE. Eu tenho mais de 150 cenários para serem testados. Então, desde uma portadora do Wi-Fi com 20, de 40, de 50, de 60, de 80, de 160, 320 ou 500 ou 640, com uma portadora IMT também de SIC 5, com potências, distâncias, então são N cenários. Eu pude materializar nos testes em Campinas semana passada co-canal, né, a funcionalidade tendo uma portadora do IMT emulada com o canal Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7 emulado co-canal, aí você, dependendo da largura de banda, seja do Wi-Fi ou do IMT, a gente tem que conseguir uma convivência co-canal. Então, dependendo Então, assim, esses testes que a gente quer ter um relatório até o final do ano, necessita de apoio e recursos, não são testes simples nem baratos, a gente está conversando com a BINE e quem puder ajudar, acho que a BINE é o ponto focal, então vários já estão ingressando para suportar esses testes. Começamos agora os primeiros, acreditamos que tem esse relatório até o final do ano e vai dar com exatidão como é que funciona essa convivência de tamanho de canal, outdoor ou indoor, distância entre equipamentos, desde o smartphone conectado no MT, o smartphone conectado com Wi-Fi 6 e 7, com a distância do Access Point e estação rádio base. Então, um conjunto de configurações, desde potência downlink, de uplink, distância, que vai nos dar uma segurança e para todos... E levar ao conselho diretor, ao presidente Baigor, que é o presidente do CEL, levar ao conselho diretor, para eles poderem tomar a decisão. A gente sabe, a indústria já está apresentando produtos, estação rádio base para 6 GHz, né? Com portadoras, aí, como eu falei, variáveis, mas já tem produtos. A gente espera que, analisando o benchmark mundial, que a rede 6 GHz seja comercial, acredito eu, a partir de 27, 28, e a gente está acompanhando, participando das reuniões, então e como comentei, a gente tem proposta de fazer licitação em 20, aqui comentar também até pelo presidente, pelo superintendente Abraão, de leilão em 25, 27 e 29. Aí estamos decidindo os arranjos ainda. Perfeito. Marta, você quer fazer um comentário sobre a fala do Vinícius? E eu também te pergunto, já como uma segunda pergunta, qual que é o potencial de influência que uma decisão brasileira tem no resto da América Latina? Bueno, yo sí quería comentar al principio, y yo todavía le pido a Anatel
firmemente y les pido que analicen esta pregunta. Cuando la industria IMT y las operadoras les dicen que necesitan 6 GHz, háganle la misma pregunta que nos hacen a nosotros. ¿Para qué? Y ahí van varias cosas, porque uno escucha en eventos internacionales la respuesta. Para dar cobertura, porque es una banda más baja que milimétricas. Pero es que Brasil hoy en día, con la industria de los proveedores regionales, ya está dando cobertura. Y si esta industria pierde el acceso a la banda de 6 GHz, va a perder competitividad. Además, para dar cobertura en 6 GHz, las condiciones tienen que ser mucho más exigentes. Es mejor dar cobertura en 700, que ahora hay uso secundario. Es mejor dar cobertura en 2.5, es mejor dar cobertura en 3.5. Entonces, ese argumento de dar cobertura, yo les pido que lo cuestionen. Si el argumento es que Wi-Fi no ha desplegado y no hay suficientes equipos, cuestionen del otro lado. Es decir, hay equipos, y yo los vi porque estuve en la conferencia de Dubái y he estado en eventos internacionales. Hay un fabricante, 2, 3 máximo, trabajando en esto, y lo que tienen son sistemas multiantenas con 128 antenas en un arreglo, súper directivos. ¿Cómo va a ser el costo de esto en el mercado? ¿Cómo va a ser esta implementación real? Y es realmente una razón para quitarle espectro a Wi-Fi, bajo el argumento de que no hay equipos, después de que ya pasamos los procesos de validación, lanzamiento comercial, certificación, por algo que apenas es una promesa. Si el argumento es capacidad, porque también dicen, no, la banda de 6 da capacidad, pero es que si en este momento no se ha usado todavía 3.5, incluso en Europa, bueno, lástima que Sandro tuvo que salir, nosotros vimos el observatorio 5G en Francia, en Arcep. Hay más antenas 5G en cualquier otra banda que en 3.5, y allá se asignó 3.5 mucho antes que en Brasil. Y Brasil, bueno, y si la pregunta es para la industria, para las redes, para la transformación de empresas, en este momento Brasil también tiene un marco para redes privativas, para redes privadas, e incluso dentro de esas soluciones para empresas, lo que dicen asociaciones como la GSMA es que todo debe pasar por el operador, mientras que ya hay un marco más flexible de espectro. Entonces, mi mensaje y mi petición todavía en Anatel, en este momento están jugando están poniendo sobre tela de juicio algo que ya se decidió, que le da una certeza a la industria. El mercado, la situación de proveedores regionales que tiene Brasil, la envidian muchísimos países en el mundo. Es decir, las velocidades que se alcanzan, la penetración, la cobertura. ¿Vale realmente la pena poner esto en tela de juicio, poner la competitividad de este sector por una promesa? Entonces, creo que ahí va. ¿Y qué impacto tendría a nivel regional? Pues es que esto genera incertidumbre. Brasil es un foco altísimo. Yo cuando hablo con otros países me dicen, no, pues estamos a la espera de qué va a pasar. Hay como una incertidumbre. Además que toda la región para la Conferencia Mundial de Radio se había puesto de acuerdo como región de no hacerle ningún cambio a esta banda. Y llegaron Brasil y México con una nota al pie que generó una gran incertidumbre, porque solamente fueron 2 países de toda la región. Y en la región 3, que fue Asia Pacífico, fueron 3 países. Entonces, creo que lo que le pedimos a Anatel es ese análisis, porque sabemos que tiene un equipo excelente, sabemos que ya tomó una decisión basada en argumentos, es cuestionar ese para qué estamos haciendo todo este cambio y cuándo es el momento de hacerlo, si realmente se necesita. Si esto se necesitará para 6G, pues esperemos a ver qué llegue a pasar, pero estamos sacrificando algo que ya está ahí con una situación que beneficia a pequeños proveedores, que beneficia a pequeñas y medianas empresas, a startups, mejor dicho, algo que ya tiene un beneficio claríssimo. Perfeito. A Cris pediu a palavra, como ela é a dona da festa aqui, o tempo dela não conta, tá? Então pode falar, Cris, fica à vontade, estou brincando. Respeita o tempo. Fica na minha conta, obrigada, Samuel. Tem um outro aspecto importante que é o seguinte, né? Hoje a gente vive um cenário em que a monetização do 5G é algo complexo, e já se sabia disso lá atrás, né?
Agora, a monetização é complexa e ela tem que ser trabalhada nos próximos anos, mas eu até questiono aqui 2027, pensando no IMT, 6G, porque 2027, gente, a gente está falando do item 1.7 da WRC, que não trata a respeito do 6G. Então, 2027 parece não ser 2027, parece ser mais adiante. E é até natural que seja assim, porque o 5G precisa estar devidamente monetizado. Então, esse é um aspecto para acrescentar aí na nossa discussão. Obrigada, Samuel. Perfeito. Eu acho que a gente, Esteban, acho que a gente poderia pensar um pouco do ponto de vista do provedor de internet, do ISP, olhando a dinâmica que a gente está vendo na América Latina. A Argentina é um bom exemplo disso. Qual é o próximo passo? Qual é o futuro para esse ISP? E qual é o papel que o espectro de Wi-Fi tem para ele? Sí. Muy buena pregunta. La verdad que nosotros lo que vemos es que no se puede volver para atrás. O sea, digo, no podemos volver para atrás. O sea, tenemos el Wi-Fi 6. Ese Wi-Fi 6 hoy es de uso indoor, pero debería ser de uso outdoor. Creemos que ese es el paso, digamos, siguiente y necesario. Los proveedores regionales tenemos que tener la posibilidad de ofrecer los mismos servicios que los operadores móviles. Tenemos que poder dar el FWA, ¿no? El Fixed Wireless Access. Tenemos que poder competir con eso. Y para eso nos parece que la banda de 6 GHz es la herramienta. Y en este sentido nos parece clave que no sea la regulación la que identifique ganadores y perdedores, sino que sea el mercado y que todos los actores, sean grandes, sean chicos, sean medianos, sean pequeños, regionales, tengan las mismas herramientas. Entonces, para competir. En este sentido nos parece que el Wi-Fi 6 es clave y la verdad que a la pregunta de qué pasa si Brasil modifica, la verdad que desde Argentina lo vemos con mucha preocupación por un posible contagio que justamente en vez de ir para atrás, sea un paso, en vez de ir para adelante, perdón, sea un paso hacia atrás. Muito bem. Giuseppe, a gente estava conversando aqui antes do painel e talvez as pessoas não tenham muita dimensão do papel que o Wi-Fi tem para aplicações empresariais também, para aplicações corporativas. Eu te pediria para trazer essa informação para dentro do debate. Hoje, como que o Wi-Fi tem desempenhado e performado também no universo corporativo? Eu acho que esse, na verdade, é o principal papel, um dos principais papéis do Wi-Fi. Claro que dentro de casa, com a casa adensando, você vai ter um número muito maior de devices. Mas quando a gente pensa do ponto de vista empresarial, muda bastante. Desde a arquitetura. Quando você pega a arquitetura de business, de um prédio de business, não existe mais cabeamento horizontal. É tudo distribuído por Wi-Fi, está tudo conectado. Você tem ambientes, educação, saúde, indústria, de autoadensamento de dispositivos, principalmente com a chegada do IoT. Então você precisa ter um adensamento, uma quantidade de dispositivos fundamental para o qual você precisa desse tipo de tecnologia. Tem a questão do que a gente estava falando sobre os wearables e dos canais largos. O problema do wearable, se você for colocar processamento, imagem, o que quer que seja num telefone, ou num óculos desse, ele tem que ser muito leve. Não pode ter uma bateria pesada, não pode ter um processador muito grande. Então, você vai precisar de todo o processamento estando fora do device e para diminuir o uso de bateria, então você faz na rede, com uma latência muito baixa. Para isso, você precisa de canais muito largos. Aliás, a propósito, se você pegar, por exemplo, os modelos desses de óculos de realidade imersiva, né, que foram lançados da Apple e outros, você precisa, basicamente, se você for ter só meia banda, você vai precisar de um access point para cada óculos. Então, esse é um desafio. Mas o principal que se forma hoje como um grande ponto é quando você começa a falar da inteligência artificial aplicado às aplicações corporativas. A inteligência artificial ela vai exigir níveis de latência extremamente baixos, no ponto de vista de aplicação, e uma paralelização de threads, né, de tratamentos das aplicações muito intensa.
Eu estava vendo uma estatística que um armário de um dispositivo da NVIDIA, carregado de NVIDIA de cima a baixo, consome mais banda que metade do serviço móvel dos Estados Unidos. Para você ter ideia da densidade de comunicação que você vai precisar nesse cenário drivado por inteligência artificial. Então, quando você fala de aplicações que exigem localização, né, wireless com localização com mobilidade restrita, adensamentos altos de dispositivos, e quando a gente fala escola, hospital, fábrica, qualquer questão com IoT, a questão de segurança cibernética, os dispositivos, principalmente em IoT, são muito frágeis, mas em geral o que você vai ter é uma quantidade gigante de camadas de proteção sendo executadas na rede. E porque elas vão ser executadas na rede, você vai precisar de alto grau de processamento na rede, mas latência muito baixa e canais largos para que isso aconteça de maneira eficiente. E, por fim, as aplicações todas de inteligência artificial vão depender muito pesado disso. Perfeito. Professor Raul, a sua última intervenção, a pergunta que eu te faço é se os modelos que a gente tem hoje de licenciamento de espectro te parecem os mais eficientes, porque não me parece muito lógico que um bem tão valioso tenha uma lógica que você faz um leilão, um licenciamento, e aquele espectro só vai ser utilizado daqui a muitos anos, né? Será que do ponto de vista regulatório, político-regulatório, a gente não deveria buscar um modelo que fosse mais eficiente, mais rápido de aproveitar o benefício econômico e social do espectro? Yo pienso que tomémoslo a un nivel más alto. Yo pienso que, y esto no lo digo yo, lo dice Paul Milgrom en el 2011, el premio Nobel, que dice que después de los modelos originales y la crítica que hizo Coase al modelo original de Command and Control, dice que la manera eficiente de pensar el espectro, como todo bien común, es hacer una mezcla de espectro no licenciado y espectro con licencia, que así hay que hacerlo, por beneficios independientes, el no licenciado, centro de investigación, estímulos y demás, el licenciado, bueno, en derecho privado, que permite que se canalice una inversión importante. Entonces tenemos que ir a esos dos modelos. Desde el punto de vista después de entrar al tema específico del licenciado, yo pienso que la teoría de subastas ha evolucionado bastante en el sentido de comenzar a capturar cuál es el valor real, los costos de oportunidad, el business case en la inversión, y reflejan de alguna manera los costos. Yo me recuerdo que cuando fue la primera subasta de la banda B en Brasil, ya me estoy indicando la edad que tengo. Faz muito tempo, mas eu me lembro bem dessa época. Yo me entrevistaron del Wall Street Journal y yo dije que porque Bell South había pagado 2.500 por POP. Y dije, no way on earth que ese espectro tiene valor de 2.500 por POP. Y bueno, y ahí en Bell South no estuvieron muy contentos. Tem gente no Texas sofrendo até hoje por essa decisão. Sí, sí. Pero yo pienso que los operadores ya están han afinado el lápiz y entienden bien cuánto es el valor y el costo de oportunidad y el business case de la adquisición. Así que yo pienso que ahí no hay mucho para evolucionar, reconociendo que sí, que tenemos que trabajar sobre estos dos andariveles, si se quiere, el no licenciado y el licenciado. Hay un tema que quisiera, si me da un minuto, que de alguna manera Giuseppe lo abordó, pero que es el tema y no lo hemos tratado tanto, que es el impacto que puede tener el espectro no licenciado al desarrollo de la industria brasilera como dinámica de exportación. Porque yo veo ahí que así como se produce un estímulo a la industria nacional o los inversores extranjeros radicando producción acá, que puede haber un efecto positivo en cómo Brasil se posiciona a nivel mundial como productor de equipamiento en el ecosistema de Wi-Fi. Y ahí hay una oportunidad importante, como lo hemos visto, en todo, desde augmented reality, virtual reality, producción de contenido, software adicionado, todo el ecosistema de Wi-Fi, todos los diferentes productos. Hay algo también que nuestra discusión se enfocó mucho en el tema de operadores,
pero hay también un tema de política industrial que habría que pensarlo e incluirlo en la ecuación de Isso discusión. não está na sua conta. ¿Perdón? Isso não está na sua conta. Está Está incluido. eso está incluido. Sí, sí, sí. Esos son el excedente del productor. No lo hemos charlado tanto acá en el panel, pero me parece que es una dimensión que hay que también discutir o pensar. Perfeito. Cris, lá em casa a gente diz que quem é de casa come menos para sobrar mais para as visitas. Então deixei você para o final aqui, né, para fazer esse encerramento. Por favor, faça a amarração final da Abrint. Obrigada, Samuel. Primeiro, é um prazer estar com todos vocês. Esse painel é um privilégio para todo mundo que está assistindo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Esse é um tema crítico. A integralidade da faixa de 6 GHz ela é absolutamente essencial para aquilo que a gente oferta hoje para o nosso cliente e também para se pensar nos modelos de negócio futuro. Existe muito ainda que todos os provedores podem desenvolver em seus modelos de negócio, e para isso a faixa de 6 GB, eu não diria que ela é a única, né? Ela não é a única, mas ela é o que temos para hoje. Então, a gente conta com o trabalho da agência, com todas as investigações que vão ser feitas, todas as análises, e com todo respeito à instituição, a todos os nossos colegas da agência, a gente tem assim, muita fé e muita convicção de que nós teremos muitos modelos de negócios frutíferos e muito uso do espectro ainda pela frente. Muito obrigado, Cris. Eu peço uma salva de palmas aos nossos debatedores para a gente encerrar o painel. Agradeço a presença de todos vocês. Caram, obrigado. Estevão, professor Raul, Marta, Cris e Giuseppe. Obrigado a todos.